Boa tarde, pessoal, tudo bem? Deixa eu me apresentar. Meu nome é Valesca, eu sou teleconsultora de enfermagem do Telesaúde Rio Grande do Sul, já estou no Telesaúde há 6 anos. Trabalho na UnaSUS, que é a Universidade Aberta do SUS, onde eu sou tutora e conteudista. Também sou docente da Universidade de Pós-Graduação do Hospital Moinhos de Vento. E hoje, então, nós vamos falar sobre climatério e menopausa. Segundo o IBGE, então, a população feminina ela é de 97 milhões, enquanto que a masculina ela é de 93 milhões. Com o aumento da expectativa de vida, trouxe a possibilidade de um número cada vez maior de mulheres que vão vivenciar o climatério e a menopausa. E no Brasil, a expectativa de vida das mulheres é de 77 anos. E no Rio Grande do Sul é de 79,3 anos. Então, com a menopausa que acontece aos 50 anos, a mulher ainda tem mais 30 anos com o aumento da expectativa de vida para atravessar. E devido a essa mudança, então, no aumento da expectativa de vida, é muito importante a atualização do profissional de saúde que está frente aos atendimentos dessa mulher. Vamos conceituar, então, o que é climatério e o que é menopausa. Climatério é uma síndrome clínica caracterizada pela diminuição da produção de estradiol pelos ovários. E o climatério, ele acontece geralmente em torno dos 45 anos, quando não existe mais a capacidade de se reproduzir naturalmente. Por quê? Porque há um esgotamento dos folículos ovarianos e com a diminuição do estradiol. E o climatério e a menopausa, eles não são sinônimos. O climatério é uma fase de limites imprecisas na vida da mulher e compreende a transição do período reprodutivo para o período não reprodutivo. A menopausa é ao contrário, ela tem data para começar e é a data da última menstruação da vida da mulher. E a menopausa, ela ocorre em média entre os 45 e 55 anos, mais precisamente aos 50 anos. E ela pode ser antecipada em 2 anos quando a mulher faz uso de tabaco, né? Quando a mulher é fumante. E nós temos os 4 tipos da menopausa, que é a menopausa espontânea, que ocorre até os 50 anos de idade, a menopausa artificial, né, cirúrgica ou quimioterápica, a menopausa precoce, que ocorre nessa mulher antes dos 40 anos, e a menopausa tardia, que ocorre 5 anos após a idade estimada para a menopausa. Eu trouxe para vocês aqui uma ilustração de um ovário jovem e de um ovário maduro, de uma mulher que está no climatério, para vocês entenderem o que acontece nesse organismo. Acontece, então, o hipoestrogenismo, que é o esgotamento dos folículos ovarianos. E o esgotamento folicular, ele se inicia ainda na vida intrauterina, na 22ª semana de gestação. E o ovário, ele possui entre 6 a 8 milhões de ócitos primários, que por meio de um processo contínuo de atresia, se reduzem a 2 milhões no nascimento, a 300 e a 400 milhões na menarca. Então, o processo de atresia, ele continua a cada ciclo menstrual dessa mulher e até o total esgotamento folicular, que leva, então, a uma queda progressiva da secreção de estradiol e esse estradiol, essa queda dessa secreção é que vai ocorrer, então, as manifestações sistêmicas que nós vamos ver mais adiante. O climatério, ele se divide em fases. Nós temos, então, a pré-menopausa, que é o intervalo entre o final da vida fértil até a menopausa, e ocorre, então, entre os 40 e os 50 anos da mulher. Nós temos a perimenopausa,
que é o período em que se iniciam os primeiros sintomas do climatério, e ele se estende até o final do primeiro ano após a menopausa. Então, a perimenopausa ocorre dos 45 aos 51 anos de idade. A gente tem a fase pós-menopausa, que é o período em que vai da data da última menstruação até a senilidade, ou até a morte, como alguns autores preferem dizer. E algumas mulheres, elas seguem os sintomas vasomotores existentes nas outras fases do climatério por até 5 anos pós-menopausa. Então, mais uma vez, enfatizando a importância da gente ter um total conhecimento sobre o climatério e a menopausa para podermos abordar de forma correta e sensível essa mulher. Uma das principais queixas do climatério são os fogachos, né? E esses fogachos são os sintomas vasomotores. E esses sintomas, eles são decorrentes do hipoestrogenismo, que acontece no período do climatério. O que acontece no centro regulador da temperatura? Acontece uma desordem, né? O centro regulador da temperatura, ele está localizado no hipotálamo. E devido ao declínio dos níveis de estradiol, ele se confunde. E aí vem essa sensação transitória e súbita de calor, né, de fogachos, que acomete o tronco e a face da mulher. E esses fogachos, eles vêm acompanhados de sudorese, de palpitação, de cefaleia. E a intensidade desses fogachos, ela varia de mulher para mulher. A duração pode ser de segundos a minutos ou até 30 minutos. E a frequência, ela pode ser diária, de até 20 episódios em 24 horas. Então, é importante a gente conversar com a mulher e explicar para ela o que está acontecendo com ela. Outra coisa muito importante que eu observei nos artigos que eu estava estudando é o quanto os fatores culturais influenciam nos fogachos, influenciam na sintomatologia, tanto vasomotora quanto psíquica do climatério. Os fatores culturais, ele influenciam fortemente as atitudes e as crenças femininas, né, em relação à menopausa e o climatério. Para vocês terem conhecimento, nas sociedades orientais, né, japonesa, chinesa e descendentes, a menopausa ela é vista como uma valorização feminina. O envelhecer está associado à sabedoria. E os sintomas do climatério, eles tendem a ser menos intensos ou até mesmo ausentes para esse tipo de população. Já nas mulheres ocidentais, como é o nosso caso, as mulheres brasileiras principalmente, que por nós sermos um país tropical e termos os corpos mais expostos, né? E aonde nos países ocidentais a beleza e a juventude é muito importante, pesa muito na sociedade, né? É um culto a beleza e a juventude, a menopausa é vista de uma forma negativa. Por quê? Porque quando a mulher chega ao climatério e à menopausa, ela se sente velha, ela se sente improdutiva, ela tem uma diminuição da imagem corporal, ela tem uma diminuição da sua beleza. E com toda essa cultura, há uma intensificação dos sintomas. Então, a mulher sente muito mais os sintomas da menopausa quando é uma mulher ocidental do que uma mulher oriental. Nós temos os sintomas psicológicos, né, que mais acometem as mulheres no climatério. E nessa fase do climatério, há uma maior labilidade emocional, há uma maior labilidade do humor, e porque o hipoestrogenismo, ele interfere diretamente no comportamento e nos sintomas psíquicos.
As próprias ondas de calor, dependendo da sua intensidade e frequência, elas interferem no sono, elas interferem nas atividades cotidianas e elas seriam causa de irritabilidade, de depressão, de insônia dessa mulher. Alguns estudos já provaram que muitas vezes a depressão ela não está associada ao climatério, mas sim ao período de envelhecimento que essa mulher está passando. E outro ponto que interfere bastante nos sintomas psíquicos é a fase da vida que a mulher está passando, que coincide com o climatério, que afeta, que intensifica ainda mais os sintomas do psicológico. Então, quais são as fases da vida? A mulher com 50 anos está próxima à aposentadoria ou está se aposentando. E se aposentar para muitas é um pesar e não um alívio. Aos 50 anos, os filhos já casaram, já terminaram a faculdade, já saem de casa em busca dos seus, das suas vidas, da sua emancipação. E ela se depara, então, com a síndrome do ninho vazio. A mulher, quando entra no climatério e na menopausa, muitas vezes o esposo adoece ou vem a falecer. Ou os pais dessa mulher estão doentes, ou estão ou já morreram. Então, as fases da vida em que a mulher atravessa e coincidem do climatério afeta muito mais e aumenta muito mais os sintomas psicológicos. A sexualidade nessa fase, ela merece uma particular atenção. Por quê? Porque ela é reconhecida como um dos pilares da qualidade de vida, mas nem sempre a abordagem ela é feita adequadamente no climatério, por constrangimento das próprias mulheres ou por despreparo dos profissionais de saúde em lidar com essa questão. Acontece as dificuldades de atrofia urogenital na mulher climatérica. E ela, além dessa atrofia, ela ainda tem que lidar com as mudanças físicas decorrentes do envelhecimento que simbolizam pela menopausa e que podem comprometer a percepção de sua autoimagem corporal. E isso diminui a sua autoestima e interfere negativamente na sua libido. Outro fator bem importante fator bem importante que aumenta os sintomas psicológicos na mulher no climatério são os homens, os seus esposos ou companheiros, que não sabem o que está acontecendo com essa mulher, que passam a ter até uma desconfiança pelas atitudes que essa mulher apresenta, pela sua labilidade no humor, pela sua ansiedade, pela sua agressão, pela sua irritabilidade. Então, muitas vezes a gente tem que conversar com essa mulher e convidar o seu esposo, o seu companheiro a vir até a unidade de saúde ou nós irmos até a casa dessa pessoa e conversar com os homens para que eles entendam e apoiem as mulheres nesse período. Quais são as alterações a médio prazo, Então, na pele, há um ressecamento, uma fragilidade, há uma perda da elasticidade, porque o hipoestrogenismo causa todos esses fatores, todas essas alterações. Então, o que a gente pode orientar essa mulher que está no climatério? Para que ela use hidratantes, cremes diariamente, que muitas vezes há necessidade de se passar mais do que 2 vezes o creme para hidratar essa pele, para proteger, que ela faça uso de protetor solar no rosto, no colo, que fica mais exposto, são locais onde o sol pega mais, para que ela use chapéu, viseira, que ela se proteja, para que ela aumente a ingesta hídrica, porque a lubrificação da pele, a hidratação da pele, ela está diretamente relacionada com a ingesta hídrica.
Quando falamos de vulva e vagina, a mulher no climatério, ela apresenta uma atrofia urogenital. E essa é outra queixa comum nessa fase e que pode causar intenso desconforto à mulher. Devido à intensificação do declínio do estrogênio após a menopausa, acontece uma diminuição da espessura, um afinamento e um enrijecimento da parede vaginal, que aliado então a uma menor lubrificação, vão causar dor na relação sexual, vão causar dificuldades do intercurso sexual. Então, vamos conversar com essa mulher para ver se ela está tendo essas queixas e vamos orientá-la quanto ao uso de lubrificantes, né? Quanto à bexiga e à uretra, a gente tem alterações no terço distal da uretra, que sofre também um processo de atrofia, que se manifesta por disúria e urgência miccional. Nós temos também as alterações a médio prazo nas mamas, né? Na imagem corporal. Há uma redução das glândulas mamárias, como mostra a imagem abaixo na tela, e a consistência dessa mama, ela fica flácida e pendular, então ela afeta também a autoimagem da paciente. Como as alterações tardias, nós temos as doenças cardiovasculares, que após a menopausa, com a queda dos níveis de estradiol, o risco cardiovascular feminino, ele aumenta progressivamente. Quais são as doenças cardiovasculares que mais afetam as mulheres no climatério e na menopausa? É o AVC, a hipertensão, né? As doenças isquêmicas do coração. E as mulheres que têm uma menopausa precoce ou cirúrgica, elas têm um risco aumentado para as doenças coronarianas, né? Devido à diminuição dos estrógenos naturais. Nós temos também a osteoporose, que leva a uma diminuição da produção dos hormônios no climatério. E com isso, há uma reabsorção óssea, fazendo com que haja uma perda de massa óssea. E no climatério, é na menopausa, no período pós-menopausa, que acontece o maior número de fraturas. E essas fraturas acontecem mais nos corpos vertebrais, no rádio distal, no cólon do fêmur. Nós também temos outro fator bastante importante na menopausa, que é a obesidade. Na menopausa, as mulheres têm um ganho de peso de 20% de gordura visceral. Muitas vezes elas já estão com sobrepeso antes do climatério, antes da menopausa. E na menopausa elas então têm um ganho de 20%. E essa gordura se acumula mais no abdômen. Por que acontece isso? Porque ocorre uma mudança no metabolismo. Há uma redução da lipase lipoproteica, que é responsável, juntamente com o estrogênio, por regular o acúmulo de gordura e a distribuição nos tecidos. Então, quanto mais obesa essa mulher estiver, maior são os riscos de doenças cardiovasculares, maior são os riscos de câncer de mama, de endométrio e de cólon. Como se faz o diagnóstico da menopausa, do climatério e da menopausa? O diagnóstico é basicamente clínico, né? Quando se tem a ausência do fluxo menstrual por mais de 12 meses, após os 40 anos, e quando a mulher relata, então, os fenômenos vasomotores. Também se pode utilizar o laboratorial, mas não há necessidade de dosagens hormonais, a não ser quando a menopausa for cirúrgica ou quando houver dúvidas em relação ao quadro hormonal. A dosagem de FSH ela é suficiente para se conseguir o diagnóstico de hipofunção ou falência ovariana. No climatério, a gente tem
dois cuidados, né, dois itens que são fundamentais, que a gente tem que orientar a discussão junto à cliente sobre as mudanças físicas e emocionais que ocorrem nessa fase. No momento que vocês conversam com essa mulher, que vocês esclarecem para ela o que está acontecendo, há uma diminuição dos sintomas, tanto psíquicos quanto vasomotores, porque tudo que é desconhecido assusta. Então, ela não sabe o que está acontecendo com ela. No momento que ela toma conhecimento do que está acontecendo, muitos sintomas aliviam ou passam. Então, nós temos que ter atitudes preventivas. Nós temos que promover com essa mulher o autoconhecimento. Nós temos que falar da importância dos exercícios físicos. Nós temos que falar com ela sobre o quanto é importante ela fazer atividade física no climatério. Por quê? Porque ela precisa preservar a sua massa óssea. Quando nós somos jovens, nós ganhamos massa óssea. Depois de uma certa idade, nós começamos a perder massa óssea. E com o climatério, a gente perde muito mais massa óssea devido, então, ao hipoestrogenismo. E é ela fazendo exercícios físicos que ela vai conseguir manter essa massa óssea, ela vai ter um débito cardíaco maior devido aos exercícios físicos, uma oxigenação tecidular bem maior, e com isso vai trazer excelentes benefícios, tanto para as fases que ela está passando do climatério, quanto para os sintomas. Nós devemos trabalhar com essa mulher a qualidade de vida, né? Perguntar para ela quais são as suas expectativas, quais são os seus planos para o futuro, né? O que a senhora pretende fazer, ofertar a ela reuniões que existem na comunidade, nos clubes de mães, nos bailes de terceira idade, para que ela participe, para que ela tenha uma vida social, para que ela tenha uma qualidade de vida. Sempre estimular o abandono do tabagismo. Uma coisa que eu esqueci de falar logo no início, que eu lembrei agora, quando a gente fala dos fogachos, existem os gatilhos que desencadeiam esses calorões, que desencadeiam esses fogachos. E isso a gente pode estar orientando a mulher também a evitar esses gatilhos. Quais são eles? As bebidas alcoólicas, os líquidos e os alimentos quentes, né? Os ambientes com alta temperatura, estresse, emoções intensas, aglomerações de pessoas, ambientes abafados, uso de roupa quente ou daquelas golas altas, né? Aqui no sul a gente tem o frio, as cobertas de cama muito pesadas. Eles estão associados ao desencadeamento dos gatilhos, dos fogachos, desculpas, e eles devem ser evitados. Então, a gente pode estar trabalhando com essa mulher também nesse aspecto. Para se trabalhar a conduta frente ao climatério, o Ministério da Saúde disponibiliza para nós o Manual de Atenção à Mulher no Climatério e na Menopausa. Esse manual é composto de 200 páginas e ele traz detalhadamente todos esses itens de conduta. Como a gente tem pouco tempo, eu não vou me aprofundar neles. Outra coisa que vocês podem estar utilizando, tanto em sala de espera como em grupos de mulheres, são as dinâmicas. E o Telesaúde tem tanto o manual quanto as dinâmicas do climatério, no qual essa dinâmica é composta de 7 encontros e tem as orientações para serem feitas a cada encontro. Então, vocês podem solicitar via plataforma o manual, as dinâmicas, o vídeo. O vídeo é composto de 25 minutos. Este vídeo tem depoimento
de várias mulheres, como elas atravessaram o climatério, como elas chegaram na menopausa, o que elas sentiram. Tem depoimento do esposo de uma delas e também tem a equipe médica falando do que é o climatério, do que é a menopausa, com uma linguagem de fácil entendimento às mulheres, às nossas pacientes. Então, vocês podem estar solicitando via plataforma, que a gente vai estar enviando para vocês com o maior prazer. Outra coisa bastante importante é a gente promover grupos psicoeducativos, né? Grupos que tenham espaços de escuta, que sanem as dúvidas da paciente a respeito do climatério. E esses assuntos que podem ser abordados nesses grupos de psicoeducação podem ser o significado da menopausa, a vivência da sexualidade, os estados depressivos, a vivência do envelhecer e muitos outros temas que podem ser sugeridos pelas próprias mulheres. Eles poderão estar alimentando as discussões desse grupo e vocês, como coordenadores e profissionais de atenção básica, que estão sendo sensibilizados e qualificados para ajudarem essas mulheres, podem estar atuando, então, fazendo a prevenção e o autoconhecimento. Cabe também a nós, profissionais da saúde, estimular a participação das mulheres em atividades comunitárias que incrementem o estilo de vida mais saudável. Eu vou passar a palavra agora ao Natan, que vai conversar com vocês sobre a terapia de reposição hormonal. Alô? Olá a todos, meu nome é Natan, eu sou médico de família, trabalho aqui no Telesaúde. Então, a Val falou de toda a conceituação de climatério e menopausa, eu vim só dar uma pequena contribuição na questão de terapia de reposição hormonal, tá? Acho que a primeira coisa é deixar claro que climatério e menopausa, como são alterações naturais do envelhecimento da mulher, a gente sempre tem que tomar cuidado para ver o quanto vale a pena usar uma terapia de reposição hormonal, porque se para alguns dos sintomas e dos sinais que a mulher tiver ajuda bastante, também pode significar alguns riscos, tá? O que se sabe hoje, assim, o uso normalmente não precisa usar tanto tempo, mas não dá para ficar usando mais do que 5 anos, né? Qualquer terapia de reposição hormonal, mais do que 5 anos está contraindicada. Sempre quando vai pensar em usar uma terapia hormonal, a primeira coisa é avaliar se a mulher não tem alguma contraindicação a usar a terapia hormonal. Tá. E tem que sempre avaliar qual é o que a paciente está esperando, né? Às vezes a gente tem que entender que também a terapia não é uma panaceia, assim, que vai resolver todos os problemas, né? Então, o que se sabe certo, tá? Que isso tem benefício comprovado, que ela combate a questão dos fogachos, dos calorões, da sudorese, tá? E para isso, o estrógeno é realmente o que funciona, né? Ele tem um excelente resultado sobre a questão dos fogachos. Sempre cuidar que em mulheres que têm o útero ainda preservado, não dá para dar só o estrógeno, tem que ter um progestágeno junto para causar descamação, então tem que associar os dois. Também tem um benefício de preservar a massa óssea, mas hoje a gente tem alternativas melhores para pensar em mulheres com osteoporose, osteopenia. Dificilmente a gente vai pensar na terapia hormonal como uma primeira escolha. Melhorar o sono, melhorar
sonocognição, tem relatos, mas também a gente, quando tiver esses problemas de sonocognição, não vai ser a terapia de reposição hormonal que a gente vai escolher como tratamento disso. Estimular a libido também tem benefício, e ainda hoje, atualmente, se discute muito a questão de... primeiro, tentar identificar qual é o problema em relação à sexualidade que está acontecendo. Se é um problema de, por exemplo, de falta de lubrificação, que daí um estrógeno tópico vai funcionar muito bem, ou mesmo um lubrificante, né? Se é uma questão de libido mesmo, de desejo sexual, daí tanto a terapia de reposição com estrógeno progestágeno, como às vezes o uso de testosterona pode ser indicado, com alguns riscos também a testosterona. E discute essa questão de prevenir a doença de Alzheimer, né? Não é uma coisa que a gente tem que indicar, tá? A terapia de reposição hormonal para prevenir doença de Alzheimer. Não é um tratamento comprovadamente eficaz para isso. Tem alternativas melhores. De outras coisas que a terapia de reposição hormonal pode ajudar, é a questão de regularidade menstrual, que às vezes a gente pode usar só um progestágeno, que isso já tem boa resposta, e que eu falei da atrofia urogenital, usar um estrógeno tópico em pomada também ajuda. Das contraindicações absolutas, então, neoplasia maligna de mama e endométrio, sem dúvida, porque usar a terapia de reposição hormonal tem um risco aumentado de desenvolver essas neoplasias. Numa população geral, esse risco é aumentado, mas não é uma contraindicação absoluta, mas para quem já tem histórica, com certeza sim. Doença hepática em atividade, história de tromboembolismo, porque a terapia de reposição hormonal aumenta o risco de tromboembolismo, e um sangramento uterino anormal que não tem um diagnóstico, pelo risco de ser um câncer endometrial. Tá? Então, isso são contraindicações absolutas. De contraindicação relativa, sempre tem que ver cada caso, né? Então, por exemplo, se tem história de endometriose, se tem história de miomatose, se tem uma hipertensão que não está controlada, se tem uma história de diabetes ou de problemas cardíacos, de coronarianos, isquemia coronariana, isso são contraindicações relativas. Não quer dizer que é proibido, mas tem que estudar se vale a pena ou não utilizar. Val, mais alguma coisa do que eu fale? Então era isso. Deixa eu passar para Valesca, que ela vai finalizar com vocês, e eu vou ficar aqui do lado se vocês tiverem alguma dúvida para a gente responder. Bom, pessoal, era isso. Então, a nossa conversa hoje era mais uma revisão sobre o climatério e menopausa e esclarecer, né, principalmente quando a gente tem os agentes de saúde e eles estão diretamente ligados a essas mulheres e conversam diretamente com elas. Então, é importante que eles tenham um conhecimento prévio do que está acontecendo com essa mulher, para que eles possam trazer até as equipes e as equipes tomarem, então, a conduta necessária. A gente deixa, então, agora o espaço aberto a perguntas para vocês e a gente está à disposição. E relembrando, quem quiser os materiais que foi sugerido anteriormente, podem solicitar, então, via plataforma. A gente tem o manual de atenção à mulher no climatério e na menopausa, as dinâmicas de grupo para o climatério e o vídeo de 25 minutos para a sala de espera ou para grupo de mulheres. Então, a gente corta o áudio nesse momento, aguardando as perguntas.